15 lugares onde as mulheres querem ser tocadas. Onde e como tocar uma mulher. A maioria dos homens não faz ideia de onde as mulheres realmente querem ser tocadas. Eles seguem o mesmo roteiro, beijam o pescoço, apertam os quadris, talvez passem a mão pelas costas. E depois se perguntam por quê. A sensação é de algo sem graça, como se faltasse alguma coisa. Não é que os movimentos estejam errados, é que são previsíveis. E quando algo é previsível, deixa de ser excitante. Aqui tá o que as mulheres não te contam, os lugares que mais as excitam não são aqueles em que você foi instruído a se concentrar. São aqueles que ninguém pensa em tocar. Aqueles que parecem íntimos, pessoais e completamente surpreendentes. É sobre isso que o vídeo de hoje trata. Vou te mostrar 15 lugares onde as mulheres querem ser tocadas. Não apenas onde, mas como, de maneiras que a maioria dos homens ignora completamente. São os toques que a fazem parar de falar no meio da frase. Os que fazem a pele dela se lembrar de você muito tempo depois que ela for embora. Vamos lá. Primeiro ponto. A parte interna do pulso dela, apenas com a sua respiração. Isso não tem a ver com as mãos. Não se trata de segurar as mãos, esfregar as mãos ou brincar com os dedos dela. É algo completamente diferente. E muito mais poderoso quando feito da maneira certa. A parte interna do pulso de uma mulher é uma das áreas mais sensíveis e ricas em terminações nervosas de todo o corpo dela. É onde reside o pulso dela. O lugar onde é mais fácil sentir os batimentos cardíacos. E a maioria dos homens ignora isso completamente, mas aqui está o que você deve fazer. Da próxima vez que estiverem perto, talvez você esteja segurando a mão dela, talvez estejam apenas sentados um ao lado do outro. Vire delicadamente a palma da mão dela para cima e aproxime seu rosto o suficiente para que sua respiração toque a pele do pulso dela. Não beije ainda, isso é muito óbvio. Deixe sua respiração chegar ali primeiro, quente, suave e deliberada. Essa pequena ação, ela cria uma resposta em todo o corpo. O cérebro dela não tem ideia do que vem a seguir. E essa incerteza é magnética. Ela pode se afastar, não porque não goste, mas porque não sabe como lidar com a intimidade repentina. Essa é a mágica desse movimento. Não parece um grande gesto, mas permanece na memória, como um segredo compartilhado sem palavras. As mulheres se lembram mais das sensações do que das palavras. E a parte interna do pulso dela, aquecida pela sua respiração em vez do toque das suas mãos, será algo que ela não consegue explicar. É exatamente isso que você quer. Segundo ponto. A curva entre a clavícula e o ombro dela, apenas movimentos circulares lentos. Há uma pequena e suave curva, exatamente onde a clavícula se encontra com a parte superior do ombro. É sutil, quase imperceptível, a menos que você saiba onde procurar. Mas, se você a encontrar e souber como tocá-la, você desbloqueará algo profundamente pessoal, mesmo que ela não entenda completamente o porquê. Essa área não é sexual no sentido tradicional. Não é o tipo de lugar que você toca quando tá tentando intensificar as coisas. E é por isso que funciona tão bem, porque não é o que ela espera. Experimente isto quando ela estiver encostada em você ou quando estiverem deitados. Lado a lado, passe os dedos em círculos lentos e deliberados bem naquela depressão. Não no ombro, não nas costas, apenas naquele espaço raso onde a tensão costuma se acumular. Mantenha a pressão leve como uma pluma, quase imperceptível. Você não está massageando, você não está apertando, você está lembrando-a de que está ali e fazendo isso com o tipo de cuidado que ela raramente recebe de um homem. Esse tipo de toque a faz se sentir segura. Também a faz sentir que você está sendo observado, como se você não estivesse com pressa para chegar a outro lugar. Você está interessado nos detalhes, não apenas no resultado. Aqui está a parte que surpreende a maioria dos homens. As mulheres associam esse tipo de gesto à confiança, não à luxúria. E, no entanto, isso a excita porque a confiança é o que destrava tudo mais. Então, dedique um tempo a esse ponto. Toque-o como se fosse importante. Porque para ela é, terceiro ponto, a parte de trás dos joelhos dela, somente quando ela menos esperar. Ninguém nunca pensa em tocar a parte de trás dos joelhos dela. É exatamente por isso que você deveria fazer isso. Agora, essa dica não é para o primeiro encontro ou para uma conversa casual no sofá. É uma abordagem para depois de criar um clima de intimidade. Você já a fez se sentir segura. Já houve risadas, aproximação. Talvez a mão dela esteja repousando na sua coxa enquanto ela fala. Esse é o seu sinal verde. Da próxima vez que ela estiver sentada de pernas cruzadas ou esticando as pernas, passe a mão delicadamente por baixo e toque. Não faça cócegas. A dobra macia na parte de trás do joelho dela. Seus dedos não devem agarrar ou apertar. Devem explorar como se você tivesse descoberto algo que ninguém mais notou. A pele ali é surpreendentemente sensível. Não de uma forma sexual, mas sim em termos de sensibilidade do sistema nervoso. Ela está preparada para reagir. Provavelmente ela vai se encolher e depois sorrir.
Ela pode até dizer: que lugar estranho para tocar. Não se explique. Apenas sorria de volta e siga em frente. O mistério é parte do que faz a coisa funcionar. Você está mostrando a ela que não está buscando o óbvio. Você está entendendo, não apenas repetindo uma rotina. É isso que torna o momento memorável. Você está tocando lugares que parecem íntimos, não por serem sexuais, mas porque ninguém mais pensa nisso. E é isso que faz a pele dela se lembrar de você muito tempo depois que você for embora. Quarto ponto, a borda da orelha dela, não o lóbulo, a cartilagem superior. Todo cara vai direto para o lóbulo da orelha. Mas o lóbulo é o esperado. E a essa altura a maioria das mulheres já está insensível a ele. Se você realmente quer pegá-la de surpresa da melhor maneira possível, suba, toque a borda superior da orelha dela, a cartilagem, a parte que nunca recebe atenção. Esse movimento funciona melhor quando vocês já estão próximos. Talvez vocês estejam sussurrando algo. Talvez seus rostos estejam a centímetros de distância. E haja uma pausa de silêncio. Estenda a mão com as costas dos dedos e trace levemente a curva dessa borda apenas uma vez, depois deixe sua mão cair. Não demore, não exagere. Não se trata de criar uma expectativa. Trata-se de criar uma faísca que interrompa o momento da maneira mais íntima possível. Por que isso funciona? Porque parece um acidente, como se seus dedos se movessem sem pensar. Esse tipo de intimidade inconsciente é magnético para as mulheres. Não é o tipo de toque que diz: quero dormir com você. É o tipo que diz: já estou dentro do seu mundo e sei como me mover por ele. Aquela parte da orelha dela contém terminações nervosas que enviam sinais sutis pelo couro cabeludo, pelo pescoço e direto para a memória. E a melhor parte? Ninguém mais está fazendo isso. Então, quando você faz, parece uma descoberta que ela nem sabia que estava esperando. Ponto 5. O triângulo da parte inferior das costas, onde a coluna termina e os quadris começam. Há um ponto logo acima da cintura da calça jeans, onde a coluna se bifurca na curva suave dos quadris. Alguns chamam de triângulo sacral. Você não precisa do nome. Você só precisa saber que é altamente sensível, frequentemente negligenciado, e um lugar que pode fazê-la expirar sem nem perceber. A chave aqui é o contato casual, sem firmeza, sem pressão. Você não está guiando-a para lugar nenhum. Você não está assumindo o controle. Você está simplesmente fazendo-a sentir que sua mão pertence àquele lugar. Da próxima vez que estiver caminhando atrás dela, ou se inclinando para sussurrar algo, deixe sua mão repousar brevemente naquele triângulo, não de uma forma agressiva. Apenas uma presença baixa e constante, dedos abertos, polegar de um lado da coluna, mindinho do outro. Se ela se mover em sua direção, mesmo que levemente, ela sente. Se ela estremecer ou soltar um suspiro, ela está plenamente consciente de quão perto aquele toque está de algo mais, mas sem ultrapassar nenhum limite. Este é um daqueles lugares que as mulheres raramente são tocadas, a menos que seja durante o sexo. Mas quando você o toca fora desse contexto, torna-se muito mais íntimo. Diz: eu conheço seu corpo sem precisar reivindicá-lo. Esse tipo de percepção é raro, e raro é inesquecível. Ponto 6. A reentrância na base da garganta dela, suavemente, durante uma conversa. Há um espaço oco entre as clavículas de uma mulher. Uma pequena depressão logo abaixo do pescoço. É um dos pontos mais elegantes e subestimados do corpo dela. E quando você toca no momento certo, a mensagem é transmitida de forma mais impactante do que qualquer palavra. Esse gesto não combina com um momento sexual. Ele se encaixa na construção da intimidade quando ela está contando uma história. Quando vocês dois estão rindo ou quando a conversa se torna mais vulnerável. Estenda 2 dedos, não a mão toda, e toque aquele ponto como se quisesse enfatizar algo que ela disse. Depois, mantenha os dedos ali por um segundo a mais do que o necessário. Esse toque tem um impacto emocional antes mesmo de se tornar físico. Ele sinaliza ternura, atenção e uma estranha espécie de reverência. Você não está apalpando, você está demonstrando apreço, e ela sente isso. A maioria das mulheres nem percebe o quão sensível essa área é até que alguém a toque dessa forma. Não é erótico, nem é óbvio, e é por isso que funciona. 7º ponto. A membrana entre os dedos dela, mas apenas em uma mão, e somente quando ela está sozinha. Não a palma, não os dedos. A membrana, aquele espaço macio e levemente cosquento entre os dedos que quase ninguém percebe, nem ela mesma. Essa atitude não é casual, é íntima, pessoal e reservada para momentos a sós. Você está sentado de frente para ela. Talvez seus dedos já estejam entrelaçados. Deslize suavemente o polegar pela parte interna entre o indicador e o dedo médio dela. Faça isso devagar. Faça como se estivesse lendo a mão dela, não segurando-a. Ela não saberá como reagir. Esse é o objetivo. Tocar a pele entre os dedos é como falar uma língua diferente, uma que ignora o cérebro dela e vai direto ao sistema nervoso. Faz com que ela se sinta focada.
como se você estivesse tocando uma nota que ninguém mais sabe como alcançar. Quando ela se lembrar daquela noite, não se lembrará do jantar ou das piadas. Ela se lembrará daquele momento, seu polegar naquele pequeno e delicado espaço, entre os dedos dela, e da sensação de que algo havia mudado entre vocês. Ponto 8. A pele sensível logo abaixo da mandíbula dela, quando vocês estão frente a frente. A maioria dos caras tentaria a bochecha, ou o queixo, ou tentaria inclinar o rosto dela para um beijo. E tudo bem. Só não é memorável. Mas o espaço abaixo do queixo dela, é ali que a tensão e a emoção se acumulam, bem abaixo da superfície. Há uma pequena área de pele ali, macia, firme e incrivelmente sensível, que carrega um peso emocional surpreendente. É de onde vem a voz dela, onde ela engole em seco, onde ela retém o que ainda não está pronta para dizer. Então, quando você a toca ali, gentilmente, deliberadamente, parece que você está alcançando algo mais profundo do que a pele. Veja como fazer isso direito. Vocês estão conversando, já trocaram olhares. Talvez a voz dela fique um pouco mais grave, talvez a sua também. Conforme o momento se intensifica, levante a mão lentamente e deixe as pontas dos dedos repousarem sob o queixo dela, polegar ao longo da borda. Não se mova, apenas esteja ali, ela não vai se mexer. Ela vai congelar, no melhor sentido, porque aquele ponto não está acostumado a ser tocado. A sensação é estranhamente íntima, sem ser sexual, e atrai toda a atenção dela para aquele único ponto de contato. É aqui que a presença importa mais do que a pressão. Não a acaricie, não trace o contorno. Apenas a segure ali, levemente, como se estivesse ancorando. Ela sentirá isso por horas, não porque você fez um movimento, mas porque a fez sentir-se completamente vista de uma forma que eliminou os joguinhos habituais. Ponto 9. O arco do pé dela sem que pareça uma massagem. Você ouve pé e pensa em massagem. É aí que a maioria dos caras erra. Uma massagem parece um serviço. O que você quer aqui é um sinal, não uma obrigação. O arco do pé dela é delicado, repleto de terminações nervosas e surpreendentemente negligenciado na intimidade do dia a dia. E não se trata de pressão ou técnica. Trata-se da intenção por trás do toque. Quando ela estiver relaxando, descalça, ou acabou de tirar os sapatos, essa é a sua oportunidade. Alcance o pé dela, não agressivamente, mas como se você fosse atraído por ele. Deslize as pontas dos dedos, levemente ao longo do arco interno, do calcanhar. A planta do pé, com contato suficiente para causar um arrepio. Pare na metade do caminho. Deixe seu polegar repousar na curva, depois solte. Você não está aliviando a tensão. Você está criando tensão. Por que isso importa? Porque, quando você a toca assim, você não está pedindo nada. E ela sente. Ela consegue se manter relaxada no controle, mas ainda assim sentir essa corrente de consciência entre vocês. Esse tipo de toque é avançado. É para quando ela já se sente próxima, já está confortável. E diz a ela, sem palavras, que você percebe os detalhes, que você não está com pressa, que você pode fazê-la sentir algo sem precisar intensificar as coisas. O que, ironicamente, é o que a faz te querer ainda mais. 10º ponto. A parte interna do antebraço dela, especialmente em ambientes com pouca luz. A parte interna do antebraço é onde reside a suavidade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. É onde a pele é mais fina, onde o pulso é mais próximo e onde a intimidade tende a se manifestar com mais intensidade. Este não é um lugar que as pessoas tocam casualmente. É por isso que quando você toca e quando toca direito, tudo para. Você está sentado ao lado dela. Talvez seja tarde, o clima está tranquilo. Você estende a mão e a coloca com a palma para cima, sob o antebraço dela, permitindo que ela apoie o braço no seu. Então, com a outra mão, você roça levemente a parte de baixo, do cotovelo ao pulso, como se estivesse testando a textura da seda. Esse gesto é desarmante, é lento, delicado e, por ser inesperado, passa despercebido da maneira mais íntima possível. Ela pode olhar para suas mãos, pode não dizer nada, mas por dentro, ela se sente iluminada, porque esse tipo de toque fala com ela de uma forma que a maioria dos gestos físicos não consegue. Diz, estou prestando atenção aos lugares que ninguém mais vê. Ela vai associar aquele ponto a você agora, não apenas ao seu toque, mas ao seu ritmo, à sua presença, à sua contenção. E contenção, para uma mulher acostumada a ser apressada, é incrivelmente atraente. Ponto 11. A área logo acima do joelho dela. Quando vocês estão sentados lado a lado. Tocar na perna de uma mulher pode dar muito errado rapidamente, porque os homens sempre vão direto para a coxa. O movimento é óbvio, o sinal é claro e a intenção raramente é sutil. É por isso que não funciona. Mas existe um espaço logo acima do joelho, onde o músculo relaxa e o toque não grita nada. Simplesmente acontece. E é aí que você deve se concentrar. Você está sentado ao lado dela,
talvez em um bar, em um banco ou em um sofá. Deixe sua mão cair naturalmente ao lado da dela. Então quando você se mexer, deixe seus dedos roçarem aquele espaço, logo acima do joelho, como se estivesse ajustando, não agarrando. Se vocês já estão se dando bem, e ela está rindo interessada ou se inclinando em sua direção, você sentirá mudança no corpo dela no instante em que sua mão fizer contato. A respiração dela pode parar. O joelho dela pode se pressionar levemente em sua direção. E você saberá, esse pequeno movimento acabou de mudar tudo. O que importa aqui é a naturalidade do gesto. Não deve parecer planejado. Deve parecer como a gravidade, como se sua mão tivesse pousado ali naturalmente porque era para estar. Sem pressão, sem carícias. Apenas calor, peso e um momento de proximidade tão sutil que precisa ser intencional. E é isso que ela sentirá. Sua intenção, sem segundas intenções. O que na mente dela é 10 vezes mais sedutor. Ponto 12. A curva da cintura dela, não os quadris, mas onde a cintura começa a se curvar. Todo mundo agarra os quadris. É um movimento padrão, seguro, direto, previsível, o que o torna esquecível. Mas, se você subir apenas alguns centímetros até o ponto onde a cintura dela começa a afinar, aquela suave inclinação para dentro logo acima dos quadris, você estará em uma zona completamente diferente. Uma que parece pessoal, não performática. Esta é a parte do corpo dela que responde à sutileza. Então não a agarre, não abrace como se estivesse reivindicando algo. Em vez disso, toque como se nem percebesse que está fazendo isso. Talvez você esteja atrás dela, passando por ela na cozinha, talvez esteja guiando por uma porta, ou a puxando para mais perto enquanto observam algo. Deixe a palma da sua mão repousar ali, na curva suave logo acima da cintura, por meio segundo a mais do que o necessário. Então mova-se. Esse momento de contato provoca um arrepio nela. Não por ser ousado, mas por ser preciso. Diz, eu sei exatamente onde você começa. Sei como te guiar sem precisar te controlar. É um lugar que não recebe atenção suficiente, por isso quando você o toca, a sensação fica com ela, e não apenas no corpo, mas também nos pensamentos. Ponto 13. O espaço atrás da omoplata, quando você a ajuda a vestir um casaco. Aqui está um movimento tão casual, que ela nem vai perceber até mais tarde. E, no entanto, ficará com ela por mais tempo do que a maioria dos beijos. Quando você ajuda a vestir o casaco ou a jaqueta, um gesto que já demonstra cuidado e atenção. Há um momento em que o braço dela é levantado e as costas ficam expostas por apenas um segundo. Essa é a sua janela. Ao guiar a manga sobre o ombro dela, deixe a ponta dos seus dedos roçar a área, logo atrás da omoplata apenas uma vez, o suficiente para fazer contato. Sem demora, sem pressão, apenas uma pausa intencional. Este é um dos pontos menos tocados do corpo, especialmente nas mulheres, e quando tocado de passagem com esse tipo de atenção silenciosa, cria um lampejo de intimidade emocional que ela não espera. Ela pode se virar e sorrir, pode nem perceber naquele momento, mas depois, ela vai se lembrar, porque não foi apenas atencioso, foi uma demonstração de sintonia. E as mulheres respondem aos homens que percebem os momentos entre um toque e outro, aqueles que não fazem parte da rotina. Esse toque não diz, eu te quero, diz, estou presente com você. E essa é uma mensagem muito mais difícil de fingir. Ponto 14. A linha do couro cabeludo dela, onde o cabelo encontra a pele durante momentos de tranquilidade. Há um ponto logo acima do pescoço, onde o cabelo começa a ficar mais ralo, e o couro cabeludo se torna mais sensível. Não é o topo da cabeça dela. Não é o pescoço. É aquele espaço de transição onde a sensação é diferente. A maioria das pessoas só toca no cabelo de uma mulher de duas maneiras, passando os dedos ou puxando para trás, ambas são boas, mas são esperadas, né? Este toque não é. Vocês estão deitados juntos. Talvez ela esteja descansando no seu peito. Talvez estejam sentados lado a lado em silêncio. Estenda a mão e trace suavemente a linha do couro cabeludo dela, onde a raiz do cabelo encontra a pele, logo atrás da orelha ou na nuca. Faça isso devagar, com as unhas, não com as pontas dos dedos, não arranhando, traçando. Esse tipo de toque desperta algo primitivo. Acalma o sistema nervoso enquanto aguça os sentidos, faz com que ela se derreta sem saber por quê. Não diz, quero dormir com você. Diz, estou em sintonia com você na quietude. E em um mundo cheio de ruído isso é raro. 15 pontos. O ponto logo atrás do tornozelo dela, um toque, não um aperto, o último, e talvez seja o mais negligenciado de todos. Há uma área macia e levemente curvada logo atrás do osso do tornozelo, onde os tendões passam sob a pele e o movimento começa. Nunca é tocada, nem durante o sexo, nem durante a paquera, nem durante os abraços, o que a torna o toque final perfeito. Vocês dois estão descalços. Talvez ela esteja em pé no balcão, talvez esteja encolhida na cama. Estenda a mão, casualmente, sem cerimônia,
e roce a parte de trás do tornozelo dela com as costas dos dedos. Que seja leve como uma pluma. Que desapareça assim que acontecer, vai surpreendê-la, não porque seja erótico, mas porque ninguém pensa em tocá-la ali. É um lugar de pura surpresa. Não tem peso algum, e ainda assim instantaneamente muda a atenção dela para o próprio corpo e para você. É o tipo de gesto que diz: se eu consigo te fazer sentir tanto com um toque. Leve em um lugar esquecido, imagine o que posso fazer quando importar.